Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu tô aqui chamando o povo ainda, tá, gente? Aí vocês aproveitam para convidar as pessoinhas, porque a gente vai falar de obsessores hoje. E é um assunto bom, que além de tudo a gente dá umas risadas. É assim, bafônico. Então convidem aí as pessoas lindas, maravilhosas que vocês gostam, que vocês acham que podem ser beneficiadas, que precisam entender algumas coisas, que precisam dessa compreensão, dessa. Tá estranho isso, né, gente? Que estão, de alguma forma, tendo essas influências de forma muito assintosa, né, muito prejudicial, e que esse entendimento vai dar a elas condições de lidar de uma forma menos danosa ou até bem proveitosa, lembrando que tudo é oportunidade, não é? E aí a gente precisa aprender a tirar proveito dessa oportunidade que a vida nos dá de fazer o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a vida nos oferece, porque a situação é essa, é o que tem para hoje, né? E algumas coisas a gente pode mudar, outras não, a grande maioria não. A gente pode mudar como a gente lida, né? No caso aí das influências, né, dos nossos irmãos menos entendidos, dos nossos irmãos que estão em sofrimento, dos nossos irmãos que estão na ignorância. São todos nossos irmãos, não nos esqueçamos disso. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Vou dar mais 2 minutinhos aí para outras pessoinhas entrarem. E aproveito para, enquanto a gente espera, no link da bio, lá aqui no Instagram, na bio tem um link do livro que eu escrevi e que fala sobre relacionamentos a partir da abordagem da linguagem e das emoções. Quando a gente se atenta para essas coisas e quando a gente consegue reorganizar a maneira como a gente se relaciona, como a gente usa a linguagem, como a gente gerencia as nossas emoções, a gente fecha portas para ruídos, para conflitos, para desavenças, para frequências que não nos fazem bem. Então, se você tem interesse em melhorar seus relacionamentos, melhorar a sua qualidade de vida, né? Melhorar a sua frequência, melhorar a forma como você lida com as coisas e com as pessoas e com os seus pensamentos, mas sobretudo com as suas emoções, acesse lá o link na bio
O livro chama-se O Relacionamento Perfeito é Possível. E aí a gente precisa também entender o que é relacionamento perfeito, não é? Mas eu acho que vai ser uma leitura assim muito proveitosa, além de muito fácil, né? Porque eu procurei escrever de uma forma que fosse muito fácil das pessoas compreenderem, né? Então é uma boa passagem assim de conhecimento, ok? Bom, vamos vamos ver que horas são, que eu fico meio perdida com o horário quando eu tô fazendo live do tricô. Então, hoje a gente vai falar sobre obsessores. Que trem é esse, né, gente? Que tanta gente fala, tanta gente coloca neles a responsabilidade por isso, por aquilo. Tanta gente tem medo, tanta gente se permite ser influenciado de uma forma tão ruim, né, para a própria vida, porque nem sabe muitas vezes que está sendo influenciado. E mesmo aqueles que se dão conta disso, muitas vezes não sabem o que fazer, não sabem como lidar. Então, nós vamos falar sobre isso. E eu desejo de todo o meu coração que no momento em que a gente for conversando, que a gente for explicando, fique mais fácil lidar com tudo isso, fique mais fácil compreender como é que tudo isso acontece, como é que o que a gente tem que fazer para isso não acontecer, e em acontecendo como é que a gente se organiza para poder ficar livre dessas influências, desses efeitos. Beleza? Boa noite, Rodrigo. Obsessores nada mais são do que os nossos irmãos desencarnados que, por alguma razão, que a gente vai falar mais à frente, de forma intencional ou não, influenciam nós que ainda estamos encarnados. Eu costumo dizer, até para facilitar o meu trabalho, né? Quando eu estou na mesa mediúnica, que, ou fora dela, né? Porque também não é só lá, que existem 3 tipos de obsessores. Aqueles que não têm intenção nenhuma de nos fazer mal, muito pelo contrário, muitas vezes até gostam da gente, né? Ou se sentem bem perto da gente e se aproximam e ficam ali perto da gente. O outro tipo, aqueles que estão presos em sentimentos inferiores, que estão com raiva, que estão com mágoa, que estão presos no orgulho, no egoísmo, e por estarem sofrendo, também querem se aproximar de nós, intencionalmente ou não, e acabam também nos influenciando.
e aqueles que algumas pessoas chamam dos nossos cobradores, aqueles que em algum momento nós provocamos algum mal a ele, né? Nessa ou em outra vida, ou alguma coisa que ele entendeu como ruim e nós fizemos uma dívida com ele e ele se acha no direito de cobrar. E a dívida pode até existir, o direito de cobrar também, o problema é a forma. Então, nós vamos falar dessa galera, mas não vamos falar só delas, não. Como foi a mesa, né, Rodrigo, na semana passada, senta que lá vem história. Esses irmãos têm autorização, têm permissão para estarem do nosso lado? Se eles estão, tem. E quem é que dá essa permissão? Cada um de nós, no momento em que se coloca na mesma frequência vibratória desses irmãos. Vamos imaginar que nós somos uma casa. Na sua casa entra quem você permite que entre. Na sua casa entra quem você vai lá e abre a porta para ele entrar. Porque se você não permitir e se você não abrir a porta, como é que ele vai entrar? E aí você deve estar pensando, mas ele pode entrar arrombando a porta. Só se você permitir. E que permissão é essa? A nossa frequência vibratória. Por isso que várias e várias vezes durante as lives, durante os atendimentos, eu falo que o dia que as pessoas entenderem que tudo é energia e que tudo é frequência vibratória, pronto. Resolveu o problema da vida. Então, eles se conectam conosco no momento em que a gente entra na mesma sintonia. Mas você falou que tem aqueles que gostam da gente, que por apego, por saudade, acabam ficando ali, né, próximos da gente, um ente querido que faleceu, alguma coisa assim. Pode acontecer. Já aconteceu, acontece muito, não é? Muitas vezes porque quem fica entra numa frequência de dor, de lamentação, de tristeza além da conta, se é que a gente pode falar isso, né? E fica ali conectado com aquele ente que partiu de uma forma que nem permite, né, que ele siga o seu próprio caminho. Mas às vezes pode ser sim esse ente querido que não está mais encarnado, que tem assim uma certa dificuldade de se desapegar, de ter a compreensão de que estão em momentos diferentes, de que ele agora está numa outra situação, num outro momento, e ele fica ali, né, querendo proteger, querendo ajudar, querendo cuidar, né? Só que cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu papel. Quem está encarnado, quem está desencarnado. E as duas coisas não coabitam juntos de forma saudável se não houver esse entendimento. Você está encarnado, você fica aqui. Você não está encarnado mais, você vai cuidar das suas outras tarefas num outro plano.
mesmo com boas intenções, aqueles que não estão encarnados, ao se aproximarem dos encarnados, acabam prejudicando, porque as frequências energéticas são diferentes. Porque aquele ser recém-desencarnado não tem ainda o entendimento necessário e o conhecimento necessário para colaborar com a vida do encarnado. E ele, por não ter esse conhecimento, por não ter esse entendimento, ele se deixa contaminar com as energias mais densas do mundo material. Não são ruins, mas mais densas do mundo material. E aí vira uma confusão, ele não se ajuda e também não ajuda quem está aqui. Né? Então, deixem os mortos em paz. Ah, Renata, mas e as entidades? Entidade são espíritos que já desencarnaram há muito tempo, que passaram por um processo de cura das suas questões morais, das suas chagas emocionais, que tiveram a oportunidade de estudar, compreender como que faz esse trabalho, como que eles se colocam para ajudar, que tem um nível de entendimento, de elevação espiritual, moral e de consciência maior e que conseguem fazer essa ponte de forma a não prejudicar nem a si, nem aqueles que estão encarnados. Então, é outra história. Nós não estamos falando destes espíritos, nós estamos falando daqueles que não têm esse entendimento, né? Nós estamos falando de obsessor. Muito bem. Então, se a maneira deles se conectarem com você é a sua frequência vibratória, a maneira de você se livrar deles é a sua frequência vibratória. Se você está vibrando numa frequência que está atraindo esse tipo de irmão, pelo desentendimento, pelo orgulho, pela saudade, pelo apego, por um processo de tristeza que exacerba, mude a sua frequência vibratória. Ah, quer dizer então que as pessoas que têm uma frequência vibratória não entram em contato com esses irmãos ou não são atacados por ele, ou não sofrem as influências dele. Não é bem assim que a banda toca, não é? Senão seria muito fácil, a gente ficava fazendo a OM em posição de zazen e estava tudo resolvido. Existem aqueles irmãozinhos que mais do que desentendimento, mais do que ignorância, ainda estão moralmente muito adoecidos e que têm más intenções, né? Ou que na linguagem popular a gente diria que são espíritos ruins, né? E são mesmo. E que não querem que o bem prevaleça e que não querem que a felicidade tome conta de você ou de todos os outros que o cercam, porque ele ainda não entendeu que o mal não vai levá-lo a lugar nenhum. Mas, com relação a esses, a gente também tem como resolver. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, antes de mais nada, sobre nós mesmos, quanto mais a gente reforça os nossos valores morais, quanto mais a gente trabalha na nossa elevação moral, na nossa elevação espiritual, na cura das nossas chagas emocionais, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos,
mais difícil fica para que estes seres benditos, porque trabalham no mal, mas são benditos, não é? São todos filhos de Deus. Mais difícil fica para que eles nos influenciem, porque a gente tem uma elevação moral e espiritual muito bem assentada, muito bem sedimentada, e a gente não se deixa influenciar por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Então, conhecer a si mesmo é fundamental para não ser vítima de forma abestalhada, né, desses irmãos. Mas seres com elevação moral muito grande também são atacados. Duas histórias. Eu gosto de história. Teve uma vez que o Divaldo Franco, ninguém duvida da elevação moral e espiritual do Divaldo, não é? Teve uma vez que o Divaldo foi fazer uma palestra, participar de uma palestra, de uma conferência que estava tendo sobre o espiritismo. E quando ele estava no hotel, né, se preparando para poder ir lá para o lugar onde seria dada a palestra, ele começou a ser atacado de forma assim pesadíssima. E com todo o conhecimento que ele tem, com toda a proteção que ele tem, com toda a elevação moral, o conhecimento espiritual que ele tem, a coisa pegou, não é? De tal forma que ele precisou chamar as pessoas que o acompanham quando ele faz essas viagens e pedir a elas que dessem passes nele, que fizessem as mentalizações, que orassem, né, que rezassem ali, que trabalhassem com ele, ajudando ele a encaminhar esses irmãos, né, para que ele conseguisse minimamente se estabilizar para poder fazer a palestra. E conseguiram dar uma sossegada no negócio. Quando ele pisou no palco, que ele começou a palestra, aí a coisa foi embora. Por que esses irmãos o atacaram? Porque não queriam que ele falasse coisas que poderiam ajudar e fazer bem a outras pessoas. E aí tentaram impedi-lo de fazer. Nesses momentos, a gente tem que usar a nossa boa e velha teimosia a nosso favor, né? Porque há muitos de nós, inclusive eu, sempre usou, eu vou botar no passado que eu não uso mais, sempre usou a teimosia contra si mesmo. Boa noite, Elcio. Boa noite, Lu. Vambora, minha filha. Tamo aí. Outra historinha. Um dia, o Chico tava andando e aí ele tropeçou e foi de cara no chão, né? Caiu e tal. Na hora que ele caiu, Emmanuel, que é o mentor, era o mentor espiritual do Chico, falou assim pra ele: agradeça. E o Chico olhou e falou: agradeça. E o Chico não estava muito concordando com aquilo, mas era o Emmanuel que estava pedindo, então, né, vamos lá. E o Chico, agradeço, tal, não sei o quê, né, muito bonzinho e tal. Passado um tempo, o Chico chamou o Emmanuel e falou assim: eu não entendi. Eu caí, arrebentei minha cara no chão e você tá mandando eu agradecer. Você falou para eu agradecer? Ele falou assim: você não faz ideia de quantos irmãos estavam só esperando você começar a se lamentar, a praguejar,
a ficar com raiva, para se aproveitarem de você, para te mal influenciar. Então, dai graças a tudo, por tudo. No mínimo, você está fechando a porta para coisas que não são legais, ou para pessoas. E aí, já que a gente está falando, né, de como é que se conecta e como é que se livra desse povo, depois eu vou, quem quiser, me manda um oi aqui no direct ou no WhatsApp que eu mando o videozinho. Tem um videozinho que retrata de uma forma muito legal essa dinâmica. Uma moça tá caminhando na rua e atrás dela 2 obsessores, uma mulher e um homem. A mulher já é obsessora dela faz um tempo e o homem ainda novato, né, no negócio. E aí ela tá caminhando na rua e o novato fica assim pra mulher desencarnada. Vamos lá, vamos lá. E a mulher, calma. E aí a mulher encarnada, né, a mulher viva, vamos colocar assim, entra num lugar e o obsessor, vamos lá, vamos lá. Aí a obsessora fala, não, lá é muito chato, vamos lá não. E eles não deixam a gente entrar, a gente não pode entrar aí. E ele, mas por quê? Ela falou, não deixam a gente entrar. Já até me convidaram uma vez. Mas eu acho muito chato, isso aí eu não quis ir não. E aí ele não botou fé na mulher e tentou entrar. A mulher tinha entrado num centro espírita. E ele tentou entrar, deu de cara como se fosse um vidro. E não conseguiu entrar. A obsessora só lá olhando. Passou mais um pouco, a mulher saiu do centro espírita. E o obsessor falou, vamos lá pegar ela. E aí a obsessora falou, calma, calma. E aí o obsessor foi tentar pegar. Quando ele foi chegar perto da mulher, ele bateu como se fosse um vidro e não conseguiu acessar, né? Chegar nessa mulher. E aí a obsessora falou, eu te avisei, calma, vamos esperar. A mulher saiu do centro, parou na calçada, estava lá, né, toda trabalhada na paz, na luz, aquela coisa linda, maravilhosa. E aí veio um rapaz distraído, olhando no celular e tromba nela. E aí ela começou a praguejar, a xingar e ficou com raiva. Aquela aura de paz, aquela energia boa, foi tudo embora. Quando foi tudo embora, os 2 obsessores falaram, bom, agora a gente vai. Não entra se você não abrir a porta. Ah, mas você não falou que mesmo quem tem elevação, não sei o que, não é atacado? É atacado. Mas não entra se você não abrir a porta. Atacar, tentar, eles vão continuar tentando. Porque eles não querem que a gente fique bem. Porque eles não querem que a gente seja feliz. Porque eles não querem que a gente propague o bem. Porque eles são ruins? Alguns sim.
Mas alguns, porque eles sentem tanta dor, tanta dor, tanta dor, que eles olham pra gente que tá bem, que tá feliz, e eles ficam revoltados. Como é que eu estou sentindo tanta dor e esta criatura está bem? É como alguém que tem inveja de bens materiais, por exemplo. É como alguém que não se percebe como bonito, como valoroso e tem inveja de quem ele acha que é bonito ou valoroso, ou que ele considera até que seja mais que ele, mesmo não sendo. Mas se você não abrir a porta, ele não entra. Então, ataques acontecem o tempo todo. Eles estão aí. Cabe a você determinar se você vai abrir a porta ou não. Boa noite, Gris. Ai, que bom que deu. Boa noite, José. Ah, José meu, que faz tanto tempo que eu não vejo. Um dia, Divaldo estava sendo atacado, né? Um monte. E ele só percebendo. E aí, como ele vê, né? Aí ele falou, chamou, né? Os coleguinhas e falou para eles assim: vem cá, por que vocês estão me atacando? Porque você ajuda muita gente, porque você é isso, você é aquilo. Ele falou, então, mas eu sou só funcionário, eu sou só empregado, eu só cumpro ordem. Por que vocês vão atacar o chefe? Né? Porque assim, eu não posso nada, não decido nada, eu só cumpro ordem, eu só obedeço. E aí os espíritos disseram para ele, porque com o chefe a gente não pode. Mas com você a gente tem uma chance. Com o chefe eles não podem, mas com a gente eles têm uma chance. E quantas e quantas e quantas e quantas oportunidades a gente dá para eles. Todas as vezes que a gente baixa a nossa energia, baixa a nossa frequência. Mas a gente estava falando sobre como é que tira, né, esse povo. Existem muitas formas de tirar. A mais inteligente é você se melhorando. Porque não adianta você ir a uma casa espírita ou uma igreja, um templo, não importa. Não adianta você fazer um banho, não adianta você acender um incenso, não adianta você fazer um patuá, não adianta você fazer um gráfico radiestésico, por exemplo, de limpeza, de antimagia. Não adianta você fazer uma mesa radiônica. Se você não conseguir se melhorar para manter um bom padrão vibratório. O que influencia no seu padrão vibratório? Os seus pensamentos, as suas emoções e as suas atitudes. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. O que você faz, o que você fala, né? Falar é do fazer. Não tem melhor advogado para te ajudar, para te defender, para cuidar de você, para interceder por você, do que as suas atitudes, as suas boas atitudes. Então, a gente pode tirar de várias formas, né? Que eu não vou ficar aqui ensinando mandinga essa hora hoje, não é? Mas uma das formas, por exemplo, de tirar
é participar de mesas mediúnicas. E talvez seja uma das formas mais inteligentes, digamos assim, mais efetivas, porque há a possibilidade de entendimento de ambas as partes. Na mesa mediúnica, olha para vocês verem como é que é. Eu comecei a falar de uma forma que é extremamente efetiva e eu já comecei a sofrer ataque, porque eles não querem que eu fale, mas eu vou falar assim mesmo, porque mais que Deus, ninguém. Na mesa mediúnica, na minha maneira de perceber as coisas, é uma das formas mais efetivas, porque há a possibilidade de ter entendimento de ambas as partes, tanto daquele que está sendo obsidiado, quanto daquele que está obsidiando, do obsessor. Porque na mesa mediúnica há alguém que faz um diálogo, uma conversa com esse irmão que está obsidiando, com esse obsessor, ajudando a compreender que não é por esse caminho que ele vai ser feliz, que ele vai conseguir o que ele quer, que ele precisa ter o entendimento disso, daquilo outro, que perdoar é uma excelente estratégia para viver bem, né? Aprender a perdoar é uma questão de inteligência, não é que eu não vou ficar me amarrando a quem não vale muitas vezes uma cibalena, não é? Então, e ao mesmo tempo, aquele que está sofrendo as influências desse obsessor também tem a oportunidade de, por meio daquele diálogo, fazer o entendimento de que ele precisa também trabalhar o perdão, de que ele precisa se libertar daquelas mágoas, de que ele precisa deixar de lado o orgulho, o egoísmo, de que ele precisa melhorar as próprias atitudes, de que ele precisa cuidar dos seus pensamentos, gerenciar melhor as suas emoções, não é? E aí, quando há esse entendimento de ambas as partes, há a possibilidade de voltar a acontecer naquela mesma dinâmica, com aqueles mesmos personagens, é raríssimo. É raríssimo. Né? O Divaldo fala que não é para a gente ficar tirando o obsessor do povo. Eu não sei se eu concordo muito com isso, não. Ainda não parei para pensar sobre. Mas o argumento dele é o seguinte: aquele obsessor teve a permissão de estar ali, naquele momento, naquela situação e daquela forma, para que aquele encarnado tivesse um entendimento e, por meio desse entendimento, se aprimorasse. E ele diz que quando esse obsessor é retirado sem que haja um entendimento, ou seja, não é porque houve um entendimento que você foi para um lado, o outro foi para o outro lado, tudo certo. Não, quando alguém intervém e tira, ele diz que há uma outra forma da vida trazer esse entendimento por meio, muitas vezes, de uma doença física. E aí, no momento em que ele estava explicando sobre isso, ele fala: é melhor lidar com um obsessor, porque rapidinho você entende, se livra dele, do que ter um adoecimento do corpo físico que mesmo depois que mesmo depois, quando você fizer o entendimento, às vezes o comprometimento no corpo físico, na matéria, já foi tão grande que mesmo depois do entendimento você não consegue mais ficar bem, né? Porque matéria não regenera, né? Eu compreendo o que ele diz,
Mas eu acho que tem casos e casos, né? Tem situações e situações. Enfim, esses irmãozinhos aí nos influenciam muito mais do que o que a gente pensa. Mas influenciar é diferente de decidir por nós aquilo que nós vamos fazer. Influenciar é aquela vozinha, lembra dos desenhos antigos que tinha um anjinho de amigo? Influenciar é aquela vozinha que fica assim, vai lá, faz isso. Olha, ela falou isso porque ela quer te ver mal. Olha só, ela falou tal coisa. Olha, ela está armando contra você. Olha isso. E aí, se você embarca, a chance de você fazer algo não legal é grande. Ah, qual é a diferença de influência de espíritos não legais e de intuição? Seja exímio conhecedor das leis de Deus. Ah, é onde que eu vou achar isso? Vai ler sobre as 7 leis herméticas, já é a mesma coisa. Até outro nome. As leis universais, mentalismo, causa e efeito, sintonia. Tudo aquilo que é contra as leis de Deus é má influência. Simples assim. Tudo aquilo que não promove o bem para você e para os demais é contra as leis de Deus, é má influência. Tudo aquilo que vai contra o amor, que vai contra a liberdade, que vai contra o livre-arbítrio, é contra as leis de Deus. Portanto, é má influência. Na hora do vucu-vucu não é tão fácil fazer essa distinção, não é? A gente sabe disso. Por isso, conheça-se com profundidade. Por isso, conheça com profundidade as leis de Deus. Por isso, esteja em conexão consigo mesmo e com Deus, da forma como você compreende Deus, da forma mais intensa que você conseguir. E aprenda uma coisa: antes de fazer qualquer coisa, respira, senão pira. Respira. Respira, para, pensa, 1 minuto, 2, 3, um dia se for preciso. Nem tudo que acontece precisa de uma reação. Nem tudo que você ouve precisa de uma resposta. Mas aí, a gente vai começar a rima agora, mas é de nervoso, tá? Já vou avisar. Existem outras 2 situações que quase ninguém fala. Porque é muito fácil botar a culpa nos coitados dos obsessores, né? Ah, eu fiz, mas que eu tava obsidiado. Coitado do obsessor, não tava nem lembrando que você existia, minha filha. Ele só pegou carona aí na sua vibe. Mas já que ela quer fazer, deixa ele lá. Vou junto. Na verdade, você que arrastou ele.
Existem duas outras coisas que as pessoas não falam. Existem encarnados que ficam obsidiando os desencarnados. O coitado fez a passagem. Tá lá, livre, leve e solto, sem as amarras da matéria, sem a limitação do corpo, sem a densidade da terra. Ó, flutuando nas nuvens, coisa mais linda. E aí a criatura que ficou começa. Ai, fulano. Ai, eu sinto tanta falta do fulano. Só é engraçado que normalmente, não é regra, mas normalmente isso acontece. E quando você vai olhar, a motivação para isso é culpa e remorso. Ou seja, você não faz enquanto a criatura está aqui, aí depois que ela vai embora você quer fazer mais. Aí não adianta mais, né, meu filho? Já era. E aí essa criatura que ficou começa, ai, porque fulano, ah, porque nossa, o que é minha vida sem o fulano, porque o fulano e o fulano, cada 10 palavras, 11 é o nome da criatura. Vai no vai não sei aonde, começa, ai, porque se o fulano tivesse aqui, come um negócio, fala, ai, fulano gostava tanto de comer isso. O coitado tá lá do outro lado, com os anjinhos, tocando arpinha, com a família espiritual dele, numa boa. E aí a criatura tá aqui toda hora. E ele fica, né, parecendo um ioiô, né? Na hora que tá indo, o outro vai lá e puxa, vai lá e puxa. Eu me lembrei da história do Lázaro, contada pelo Cláudio Duarte, claro. Então, assim, eu comecei a live falando, deixem os mortos em paz. Deixem as criaturas lá vivendo a vida delas, fazendo o trem delas, do jeito que elas quiserem. Uma hora, talvez, quem sabe, vocês vão se encontrar. Porque também tem um povo que fica assim, não, depois vocês se encontram. Não, não necessariamente. Talvez vocês se encontrem, talvez. Se tem uma ligação emocional muito forte, a probabilidade é grande, mas não é garantia não, minha filha. A vida não dá garantia pra ninguém de nada. Aliás, a gente só tem duas certezas na vida: a impermanência, tudo muda o tempo todo, e que todo mundo vai fazer a passagem. O resto, ninguém sabe nada. Tem probabilidade, tem esse tempo, mas não é certeza. Então esse é um tipo de obsessão que quase ninguém fala, né? Porque faz-se acreditar que a obsessão é coisa de espírito ruim, única e exclusivamente, e não é. A Lu tá aí, né? Lu, você ainda tá aí? Se você tiver, dá um sinal de fumaça aí. Eu e a Lu tivemos uma experiência de uma irmãzinha, coisa mais linda, que já tinha feito a passagem e que estava ali, né? Circulando naquele ambiente que já não era mais o seu ambiente natural. Não era um ambiente natural porque ela não estava mais nesse plano material. E que quando a gente começou a conversar com ela, tudo o que ela queria era continuar ali, porque ali ela tinha um colo.
porque ali ela se sentia acolhida, porque ali ela se sentia amada. Naquela casa, com aquelas pessoas. Mas ela não tinha se dado conta de que ela estava em outra situação. E aquela casa nunca foi dela. Aquelas pessoas, até onde se sabe, não eram a família dela. Mas ela, nos seus passeios, né, por aí, se sentiu confortável naquele ambiente, achou, conseguiu encontrar ali naquele ambiente amor, acolhimento. E ela, perdida, uma menina, se sentindo sozinha, desamparada, quando se deu conta de que naquele lugar tinha amor, tinha acolhimento, ou como ela mesma disse, esse colo é tão gostoso, ela ficou. Como que eu posso dizer que esse espírito é um espírito ruim? Não é. Só que ela estava, mesmo sem querer, prejudicando aquela família. Intencionalmente? Lógico que não. Mas, como diz Bert Hellinger, primeiro a ordem, depois o amor. Quando você tira, as leis divinas seguem uma ordem, as leis da natureza seguem uma ordem. E todas as vezes que você altera essa ordem, dá ruim, para não dizer outra coisa. A ordem é encarnado fica aqui, desencarnado fica lá. Não dá para tentar bagunçar isso não, vai dar ruim. Então, as pessoas fazem as outras acreditarem que o obsessor é ruim. Não é. Só espírito ruim que é obsessor. Não é. Um outro caso que eu atendi, um jovem passava por uma situação de sofrimento, né, num período difícil da própria vida, e um ente querido dele que já havia falecido, tendo a informação, tendo o conhecimento de que esse ente querido encarnado estava passando por esses momentos, estava passando por essas dificuldades, por esses sofrimentos, resolveu sair de lá onde ele estava e vir aqui tentar ajudar. Mas ele não tinha conhecimento, não tem entendimento, não tem clareza suficiente para poder dar essa ajuda. O que aconteceu? A situação que era ruim foi pior. A gente teve que intervir. Né? Então, não são só os espíritos ruins que são obsessores. Não são. E a gente precisa ter muito, 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 mas muito amor e muita compaixão para lidar com esses irmãos. Sobretudo os ruins. Porque tratar com amor, tratar com carinho, tratar com compaixão, com generosidade, aqueles a quem a gente ama, é fácil. Mais do que fácil, é obrigação, né, meu filho? Nem dá trabalho, é prazeroso, inclusive. Agora, você vai ter entendido realmente a missão no momento em que você conseguir fazer uma oração por alguém que você detesta.
que te prejudicou muito. Faça como eu fiz, se tá tão difícil assim para você. Faça, reze na força do ódio. Comece assim. Depois vai passando. Depois você vai vendo que assim, o maior prejudicado era você, porque você estava se aprisionando a alguém que não te faz bem. E que muitas vezes, né, no caso, em alguns casos, nem vale nada, nem vale teu tempo, nem vale nada. E você tá lá, preso naquela criatura que não vale uma cibalena. Aprender a ter compaixão, a ter generosidade com aqueles que não gostam da gente, com aqueles que querem sim nos fazer mal. Aí tá o verdadeiro aprendizado. E não é fácil. Não é fácil. E quando a gente entende que os obsessores são pessoas assim como nós, que têm paixões, que têm medos, que têm raiva, que têm mágoa, que têm os sentimentos todos que nós temos, que têm vícios de comportamento, assim como nós também temos. A gente calça a sandalinha da humildade e começa a perceber que a gente não é melhor que ninguém. E que aquele erro, aquela falha, aquela falta, aquele deslize que aquele irmão está cometendo, talvez tenha sido autorizado ele se aproximar de você, porque você também faz. E aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente para de ficar demonizando esses irmãos que estão em sofrimento. E que com uma dose de paciência, de tolerância, de compaixão, mas sobretudo de amor, a gente tem condições de ajudá-los. E quando eu falo isso, quando nós que trabalhamos como doutrinadores, como dialogadores, quando a gente fala isso, quando a gente fala compaixão, amor, tolerância, tal, não confunda com complacência. Às vezes, a melhor forma de demonstrar amor é colocar limite. É dizer, olha, aqui não. Às vezes, a melhor forma de demonstrar amor é ter uma conversa firme, com amor, mas firme, com convicção. Hoje eu resolvi fazer uma limpeza na minha casa, que eu faço de tempos em tempos. Resolvi fazer uma limpeza, fiz lá, limpei tudo bonitinho, limpei bem normal mesmo, igual limpa mesmo. Organizei algumas coisas, joguei uns trem que não queria mais, tarará, doei outros, tal, lindo, maravilhoso. Aí fui dar aquela limpada energética na casa, né? Já que tava tudo limpo, tudo organizado, tudo bonitinho. A hora que eu achei que eu tinha terminado, veio um trem assim na minha cabeça, volta lá em tal lugar.
Bora. Gosto assim. Voltei. Cheguei lá no lugar que tinha mandado eu voltar. Falei, menino, olha que tá cheio de gente aqui, escondendo. O povo tudo agachadinho assim, ó, achando que eu não ia ver. Falei, para de agachar que eu tô vendo. Como é que era que a gente brincava de pique-esconde? 1, 2, 3, fulano, 1, 2, 3, não sei o que, né? Só porque eu não sabia o nome, porque senão eu faria isso. Tudo lá. Uns 4 ou 5. Agachadinho, escondido. Parecendo um menino mesmo, brincando de pique-esconde. Eu falei, ei, hello, cada um pra sua casa, bora, 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 bora. Caminha, vambora. Aqui não é lugar não. Alguém quer pedir alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Não? Então, vaza. Pronto, tá tudo resolvido. Não falei com raiva, não falei com medo, não falei, não, com muito amor. Me deu até vontade de rir. Mas não é pra ficar, não vai ficar, ponto. Acabou. Seu lugar não é aqui. Vai cuidar da sua vida, meu filho. Você vai ganhar muito mais do que ficar aqui, né? Tô te fazendo, inclusive, um favor. Né? Então, a gente precisa parar de achar que é porque o obsessor não presta. Não, não é assim não. Não é assim. Enquanto a gente não entende isso e não calça a sandalinha da humildade e desenvolve compaixão, tolerância e muito amor para lidar com estas criaturas, a gente dificilmente vai ter êxito na hora de lidar com elas. E o mais legal, quando a gente vai treinando isso, quando a gente vai desenvolvendo esses sentimentos, essas habilidades para lidar com estes irmãos, a gente vai aprendendo também a lidar com os encarnados que estão aqui, que são difíceis também, não é? E talvez não sejam só eles os difíceis. Talvez a gente também seja. Um pouquinho. Né? Que nós já somos trabalhados no glitter, a gente é só um pouquinho difícil. E aí tem outro tipo de obsessão que pouca gente fala também. Que é a obsessão de encarnado para encarnado. Seja eu aqui encarnadinha, eu comigo mesma, seja eu em relação a outra pessoa que também está aqui nesse planetinho encarnadinho. Todas as vezes em que eu fico remoendo uma situação, todas as vezes que eu fico me recriminando, todas as vezes que eu não me valorizo, todas as vezes em que eu me puno, que eu não me perdoo, todas as vezes em que eu tenho uma crítica excessiva acerca de mim mesmo, todas as vezes que eu entro na vibe de perfeccionismo, eu estou me auto-obsidiando. E a frequência vibratória vai lá pro pé.
E aí a galera que tá aí de plantão se aproveita. É assim que você abre a porta. E existe a obsessão entre encarnados, né? Então, uma pessoa que está encarnada começa a obsidiar outra que também está encarnada. Todas as vezes que a gente interfere no livre-arbítrio do outro, porque a gente acredita que aquilo que a gente diz ou que a gente faz é melhor, ou é mais legal, ou que a gente tem a razão e o outro não, a gente está obsidiando o coleguinha. Todas as vezes que a gente fica julgando, que a gente fica criticando o outro, a gente está obsidiando. Porque o obsessor nada mais é do que uma pessoa, uma energia, um ente que rouba energia, que suga energia, que interfere na sua esfera energética, psíquica. E todas as vezes que você interfere no livre-arbítrio de alguém, você não está fazendo isso. Só muda. A única coisa que muda em relação aos que estão desencarnados é que você está encarnado. Todas as vezes que você fica quando, por exemplo, a pessoa que tem um ciúme e que quer ter a posse do outro e que fica naquela vigilância e que vê. Isso não é obsessão? Todas as vezes que a gente não liga para a vontade do outro e quer que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça a despeito da própria vontade, né? A despeito da vontade do outro, a gente está obsidiando. Todas as vezes que alguém chega perto de nós precisando de ajuda, e ao invés de ouvir essa pessoa e compreender o que é que ela precisa, o que é que ela veio te pedir, e ao invés disso a gente faz aquilo que é melhor para nós, para atender a nossa necessidade, a gente está obsidiando. Todas as vezes que a gente tolhe a espontaneidade, a criatividade, a manifestação da essência do outro, porque não está de acordo com aquilo que eu acho que é adequado, eu estou obsidiando. Tem umas criaturas que estão tão fora da casinha, estão tão desnorteadas,
Quando eu falo desnorteado, eu não estou falando de alguém que está perdido porque está tentando se encontrar ou porque está num momento ali de dificuldade e se perdeu. Estou falando de alguém que está com valores tão distorcidos, tão equivocados, tão invertidos, que eu fico olhando. Eu fico olhando e eu falo, gente, o obsessor, quando vê essa criatura, fala, Deus me livre, vou passar longe, que é para ela não ter chance de me pegar. Porque o trem ali tá tão ruim que nem o obsessor não quer. Né? O pastor Cláudio Duarte fala assim, tem gente que tá tão assim, né, virado no cão, que o capeta olha e fala, nossa, vou correr. Quer chegar bem perto, né? Porque não é como dizer, né? Porque eles não falam obsessor. Não é o demônio que toma conta do corpo dela, é ela que toma conta do corpo do demônio, né? De tão esquisito que é aquele negócio. Então, é importante entender que os nossos irmãos estão aí por todos os lados. Os nossos irmãos de luz, os nossos irmãos da escuridão e os nossos irmãos em sofrimento. Tá aí o tempo todo. E todos eles estão apenas esperando uma única oportunidade. Tanto os de luz, quanto os em sofrimento, quanto os da escuridão. Uma única oportunidade. Um único convite. Os da escuridão estão só esperando você baixar a sua energia para te pegar. E eles têm, assim como qualquer espírito, inclusive você, toda a eternidade. Eles já sabem que eles vão perder, porque o bem vai vencer sempre. Então eles não têm compromisso com o êxito da vitória. O compromisso deles é com o atrapalhar, com o prejudicar. Eles já sabem que eles não vão ganhar, eles já sabem que eles não têm a menor chance de ganhar. Então eles nem se preocupam se eles vão ganhar, nem ligam para isso. O propósito deles é conturbar. Estão só esperando você abrir a porta. É como o ladrão de oportunidade, né? Existem os crimes que são crimes de oportunidade. Não houve premeditação, nada. Deus soube, dançou. Eles estão só esperando você esquecer a porta aberta. Estão só esperando você se esquecer de orar e de vigiar. Estão só esperando você entrar na mesma frequência vibratória que ele. Estão aí, do seu lado, do meu. Durante a live tentaram me atacar não sei quantas vezes. Estão tentando. Tudo bem, deixa tentar. Como diz uma amiga minha gaúcha, a tenteada é livre. Se você vai conseguir ou não, é outra história. Os nossos irmãos que estão em sofrimento também
estão só esperando você dar a eles uma oportunidade. E em relação a esses irmãos, a melhor oportunidade que você pode dar para eles é emanando amor. Porque se eles estão perto de você e você está emanando amor, essa energia, essa egrégora de amor que você cria ao seu redor, vai ajudá-los a dar conta do próprio sofrimento. Porque a bondade cura todas as feridas. Mas o amor resolve qualquer coisa. Em qualquer plano, em qualquer dimensão. E os nossos irmãos de luz também estão só esperando uma oportunidade. Porque eles não nos abandonam nunca, os nossos irmãos de luz. A gente é que muitas vezes os abandona. Só que tem uma coisa, eles não podem e não vão nos acompanhar em comportamentos que sejam contra as leis de Deus. E muitas das vezes que a gente tem comportamentos não muito legais, eles até tentam falar assim, fulano faz isso não. Aí fica, né, o anjinho, o diabinho. Um fala, não faz, o outro vai lá e fala, faz. E não importa. Quem está falando, o que está falando. O que importa é o que é que você vai decidir fazer. Qual é a porta que você vai abrir. No começo da live eu falei pra gente usar a analogia da casa. Né? Imagina que você é uma casa e na sua casa entra quem você convida, quem você abre a porta. Você vai abrir a porta da sua casa para alguém que vai te roubar? Para alguém que vai te ferir? Para alguém que vai te machucar? Para alguém que vai te fazer mal? Para alguém que não colabora em nada para que você seja melhor? É a mesma coisa. Eles estão tudo aí, só esperando. Quem é que você vai convidar para fazer parte da sua vida? Quem é que você vai deixar entrar no seu campo energético, na sua mente, no seu coração? Independente de ser encarnado ou desencarnado, porque existem obsessores encarnados. Existem pessoas que estão aqui encarnadinhos junto com a gente, que são piores do que os que não estão, porque roubam
com a nossa permissão, é claro, a nossa energia, a nossa alegria de viver. Presta atenção. Tem gente que a gente chega perto, a gente se ilumina, a gente se engrandece, a gente fica cheio de vida. Mesmo que em alguns momentos essa pessoa fale coisas que não são agradáveis de ouvir, mas a gente entende que ela está falando aquilo porque ela quer o nosso bem. Porque ela gosta pra caramba da gente. E existem pessoas que quando você chega perto, você se sente tão tolhido, tão diminuído, parece que tudo que você faz está errado, parece que você não pode ser você mesmo, você vai ficando desenergizado, murcho, sem vida, porque a sua risada não é adequada, porque o jeito que você fala não é adequado, porque a sua alegria parece que você e você insiste em estar perto de uma pessoa assim, por quê? Para quê? Você não é uma árvore. Mova-se. Ah, mas a gente tem que ajudar. Tem que não, né? Mas enfim, vamos supor que tenha. Você não precisa estar perto desta pessoa para ajudar. Ah, mas não tem jeito. Não vai ter jeito. Eu tô lá todo dia lá convivendo. Feche seu campo. Feche a porta. Quando a gente fala de fechar a porta, de abrir a porta, estamos falando da nossa psique, do nosso campo energético. Eu posso estar do lado de uma pessoa e estar com a porta totalmente fechada para ela, energeticamente. Não é fácil, mas é possível. Ou a gente aprende a se elevar de tal forma que a gente consiga receber aquela energia e transmutar assim, de forma muito tranquila, muito fácil. É mais difícil, mas é possível. Então, a melhor maneira de você não ser mal influenciado, porque influenciado nós somos o tempo todo pelos nossos irmãos. Se estamos vibrando alto, por vibrações altas. Se estamos vibrando baixo, por vibrações baixas. A melhor maneira de não ser mal influenciado por esses irmãos que estão aí na ignorância, no desentendimento, na dor, na raiva, na mágoa, na vingança, é se tornar cada vez melhor. É fazer o bem cada vez mais. Fazer o bem não é assistencialismo. Isso é até covardia, assistencialismo. Eu ainda vou escrever sobre isso.
mas é fazer o bem, bem, não o que é bom. Às vezes você faz algo que é bom, mas não faz bem. Tomar Coca-Cola com chocolate é bom, é maravilhoso, mas não faz bem. Fazer o bem para você mesmo e para os demais. É a melhor forma de não ser mal influenciado. Para além disso, orai e vigiai. Para além disso, em tudo dai graças. Se você conseguir fazer só isso, que não é pouco, pronto. Vai ser atacado? Vai. Todos nós somos o tempo todo. Menino, se até Chico Xavier era atacado, se até Divaldo é atacado, quem é você na fila do pão? Acorda. Desce do pedestal. Né? Mas e aí? Deixa atacar, ué. Você é atacado o tempo todo por vírus, bactéria, fungo. O tempo todo você também é atacado. Por dentro e por fora. E aí, todas as vezes que você é atacado pela bactéria, pelo vírus, pelo fungo, você fica doente? Não. Você fica doente quando? Quando você deixa a sua imunidade cair. Então não deixe a sua imunidade cair. Não deixe a sua frequência cair. É a mesma coisa. Ai, caiu. Peguei a bendita da gripe. Ok. Cuide para que ela vá embora. Ai, minha frequência caiu. O irmãozinho deitou e rolou. Que legal. Cuide. Eleve a sua vibração, que ele não vai ter como chegar mais. Pronto, acabou. Vai ter que ir embora. E para aqueles assim como eu, que gostam assim de umas coisas mais assim divertidas, uns banhos, uns incensos, uns negocinhos assim, uai, faz também. Não adianta fazer nada disso se você não se eleva moralmente e espiritualmente. Não adianta nada. Vai queimar uma caixa de vela. Não adianta nada. A sua casa vai parecer uma chaminé de fábrica de tanta fumaça de incenso, de defumada. Não adianta nada. Lembra das histórias de Jesus curando as pessoas? Então, era Jesus mesmo que curava as pessoas? Ou eram as próprias pessoas que se curavam? É a mesma coisa. Foi? Quando eu comecei a fazer o trabalho na mesa mediúnica, quando eu comecei a lidar com essa galera, eu dizia assim: eu queria ter com os encarnados a mesma compaixão, tolerância, paciência que eu tenho com os desencarnados. Eu acho que eu estou conseguindo. Porque é cada carniça que tem aparecido que eu falo. Tio. Respiro fundo, falo, não, peraí, deixa eu entender esse negócio aqui primeiro.
o problema é dele, a maldade está nele, a inveja, o egoísmo, a ganância. Tá bom, deixa ele aí com esses negócios aí. Vamos tentar ajudar, vamos. Ah, não quer não? Então tá, tchau, ué. Não posso interferir no livre-arbítrio de ninguém. Ai, mas é para ajudar. Não é. Osho dizia assim, sobre o discurso, como é que é? Utilizando o discurso bonitinho de ajuda, as pessoas se metem na vida dos outros. Não é para ajudar. Se você está desrespeitando o livre-arbítrio, você já não está ajudando. Pronto, acabou. Né? Eu agora tô igual, ô menino, tô ficando igual o Divaldo. Ah, não gosta de mim não? Azar o seu, que toda hora que olhar pra mim vai ter dor de cabeça. Mas se você quiser, eu te ofereço um Doril, uma Neuza, né? Que a gente é do bem, a gente não quer ver as pessoas mal, né? E tem uma dose de deboche, claro. Que ninguém é perfeito, não é? A gente evoluiu, mas nem tanto. Beleza? Fomos. Se você acha que você está sendo mal influenciado por algum irmãozinho, nada a ver, que não é bem nada a ver, que nada parece por acaso. Se você acha que tá difícil para você se libertar dessas histórias, se você não sabe como lidar com isso, precisar de ajuda, chama. A gente resolve facinho, facinho. Vocês não fazem ideia o tanto que é facinho de resolver. Mais fácil que tirar doce de criança. Ok? Fiquem com Deus. Gratidão, muitas reflexões. Obrigada, Grise. É muitas mesmo, que à medida que eu ia sendo intuída ou ia falando, eu também fui pensando muitas coisas. E você vê como é que é uma coisa assim, má influência, ataque espiritual, todos nós estamos sujeitos. A gente só deixa que essa galera tenha êxito se a gente quiser que eles tenham. Eles tentaram a live praticamente toda atrapalhar para eu não fazer. Não conseguiram. E eu espero que mais do que desistido, eles tenham compreendido o que foi dito e se disponham a seguir no caminho do bem e da luz. Porque não seguir nesse caminho é ruim para eles. É desagradável para mim sofrer os ataques? É. Lógico que não é agradável. Mas e aí? Eu não deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Mas eles estão deixando de fazer coisas lindas, de fazer coisas maravilhosas para eles e para as pessoas que os cercam, que gostam deles, que querem ver eles bem. E nem estão tendo resultado, né? Ou seja, para nada. Que a gente também tenha esse entendimento, né? E que a gente siga o nosso caminho no bem e pare de ficar perdendo tempo
tentando convencer os outros, tentando mudar os outros, tentando... Deixa o outro lá no canto dele. Vamos fazer igual Jesus fazia. Ó, eu vou ali no monte ali pregar. Quer ir? Quer ir? Quer ir? Quer ir? Ah, não quer não? Tchau, tô indo. Fui. Cara, eu faço uma imagem de Jesus que acho que só eu e pouquíssimas outras pessoas fazem. Porque pra mim ele é tão divertido. Enfim. Que tudo isso que foi dito, intuído, refletido, ditado, seja de bom proveito pra gente, para nós todos, encarnados e desencarnados, que todos nós nos libertemos daquelas amarras que a gente mesmo coloca em si, ou que abre a porta para que os outros coloquem. E que a gente trilhe sempre, 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 sempre o caminho do bem. O caminho do amor, da compaixão, da tolerância. Vai dar umas rateadas de vez em quando? Vai, né, gente? É de lei. Normal. Mas faz parte. Ok? Então, muito, muito, muito obrigada. Em relação ao assunto obsessores, não importa pelo que você esteja passando, não tem jeito. E é mais fácil do que muitos assuntos aí que vocês acham que é mais fácil de resolver. Ou esse é muito mais fácil de contar que é. Bem fácil. Não importa pelo que você esteja passando, fiquem com Deus. Tem jeito. Pega na mão de Deus. Vai na fé. Dá tudo certo. Muito obrigada por terem ficado até agora. A gente se vê durante a semana de outras formas. E qualquer coisa que precisarem, chama. Se tem um negócio que me deixa feliz, é ter a oportunidade de trabalhar com a espiritualidade para colaborar com os coleguinhas. Eu fico igual pito no lixo. Pode chamar que nós vai mesmo. Viu? Então, um beijo para todos, fiquem com Deus, excelente noite, excelente semana. Dia 1º de agosto, um mês inteirinho para fazer tudo que a gente quiser. Né? Escolha bem as sementes que você vai plantar durante esse mês. Para que a colheita na primavera, em setembro, seja farta. Dê muitas flores e muitos bons frutos. Ok? Valeu, Elcio, obrigada. Um beijo, beijo, beijo. Fique com Deus. Até a próxima.